Bom dia, gente. Eu tava fazendo a minha meditação diária aqui, né? Até agora não dá nem dormir, aqui 6h09 da manhã. Não tô com pinga de sono, só vou dormir à noite. Ultimamente tô dormindo dia sim, dia não. Lembrando os tempos de escolta, entre aspas, né? Aí, vamos lá. E eu acabei lembrando de uma historinha que fala sobre animais que estavam em uma reunião na floresta. Tá todos os animais da floresta, né? Papagaio, cachorro, gato, elefante, rinoceronte, camelo, etc. E logo no início da reunião, chegou a notícia que tinha um grande incêndio indo em direção a eles na floresta e que iria destruir tudo ali, aquela localidade. E todos os animais que estavam ali, exceto um, fugiram, desesperados, para se salvar, na direção oposta daquele incêndio. Só que o menor de todos que estavam ali, que tinha asas e que voava, ele decidiu ir em direção ao perigo. E no caminho ele passava por um laguinho, pegava uma gotícula de água e seguia em direção ao incêndio. Chegava em cima do incêndio, jogava uma gotinha de água e voltava para o lago. E isso se repetiu por várias e várias vezes. E uma dessas vezes, ele se deparou com um porco-espinho que estava fugindo do fogo. E o porco-espinho perguntou dele: por que você está fazendo isso? Você sabe que você não vai conseguir apagar esse incêndio. Esse incêndio é muito grande, você está só. Nem se tivesse 1000 beija-flor, ia conseguir apagar esse incêndio. E o beija-flor parou, olhou para ele, respirou e disse: eu só estou fazendo a minha parte. E levantou o voo e continuou fazendo a sua parte. O porco-espinho voltou em direção àqueles que tinham fugido e, com um ar de deboche, foi falar para os animais que estavam ali que o beija-flor estava tentando apagar um grande incêndio com gotículas de água. E a maioria ali começaram a rir, a debochar, a chamar o beija-flor de louco, cabeça dura, sem noção. Só que no meio daquele grande povoado de animais, algumas pessoas começaram a pensar. Enquanto alguns estavam apenas fazendo chacota, desdenhando, debochando, poucos ali naquele meio começaram a pensar. O beija-flor é um ser tão pequeno, tão frágil e está sozinho. Mas mesmo assim ele teve a coragem de sair e ir em direção ao perigo, mesmo sabendo que ele não vai conseguir vencer aquele incêndio. Mas isso não o impediu de ele fazer a parte dele. E esses poucos animais, eles decidiram fazer as suas partes também e ir em direção ao incêndio. Foi o camelo, elefante, camelo com a água que consegue carregar na sua corcunda, o elefante que consegue carregar água na tromba, e alguns outros animais se uniram através do exemplo do beija-flor e foram em direção ao incêndio. E com muito esforço eles conseguiram apagar aquele incêndio e todos ficaram felizes e emocionados por aquilo que aconteceu. E um daqueles animais olhou para o beija-flor e perguntou o porquê que ele decidiu ir em direção àquele fogo, aquele perigo, mesmo sabendo que ele poderia não conseguir voltar e mesmo sabendo que ele estaria só. E a resposta do beija-flor foi: eu só estava fazendo a minha parte. Não é porque eu não consigo ver o resultado final que eu vou deixar de cumprir a minha missão, que eu vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer. A minha missão, ela não depende de terceiros. Ela não depende da aceitação de terceiros. Ela não depende dos resultados que vão ser empregados nos terceiros. A minha missão, ela tem que ser cumprida, e a missão é sair daqui, pegar água e jogar no fogo. O resultado final não depende de mim. E a moral dessa história é que nós não devemos nos importar com o resultado macro da missão, mas se preocupar apenas com o resultado de nossas batalhas, de nossa missão individual. Se a sua missão está traçada, nós devemos cumprir essa missão, independente de terceiros, independente do que vão falar, do que vão dizer. E essa história, ela não é sobre fogo, ela não é sobre animais em floresta e nem sobre o beija-flor.